Olá, é comum a afirmação de que o direito está em crise, que não atende mais às necessidades da sociedade na pós-modernidade. Em que consiste essa crise do direito? Se o direito que temos não é o que queremos, que direito podemos colocar em seu lugar? É possível viver uma era dos direitos em sociedades consumistas, em que se confunde cidadania com capacidade de consumo? Nesse contexto, qual o papel do discurso e da prática dos direitos humanos? E no Brasil, país de capitalismo periférico, como se pode produzir uma nova cultura jurídica? São estas as principais questões que vão guiar nossa reflexão nesta segunda parte da aula. Como tudo nesse mundo, será que o direito também vive em crise? Mário Ferreira dos Santos diz que a crise é praticamente algo inerente à condição humana. Quando o ser humano passou a ser humano, e aí se percebeu que fazia parte da natureza, mas não era apenas natureza, era uma natureza pensante, era um ser que se sabia mortal, era um ser que tinha outras aspirações que não apenas os demais animais que compõem a grande fauna do nosso planeta. Começou aí talvez a primeira crise. E nós vivemos sempre nessa questão de crise que tem muito a ver com escolhas, ou isto ou aquilo. O problema é quando existem momentos assim que essa crise se aprofunda. E no caso do direito, o professor Castanheira Neves faz uma constatação nessa sua obra O Direito Hoje com Que Sentido, que foi um pronunciamento que ele fez numa universidade da Europa, e vai dizer que o nosso direito está ultrapassado sociologicamente, ele axiologicamente também não é suficiente, faz até uma crítica muito à nossa sociedade individualista e fala até sem valores, não é? Talvez exagerou um pouquinho aí, e diz que esse direito crítico culturalmente é vinculado a uma sociedade, a uma cultura que se deveriam recusar e superar. Embora eu pergunte, e nós vamos colocar o que no lugar desse direito? E vai dizer que funcionalmente há outros reguladores muito mais eficazes, como a política, as tecnologias e até aquela mão invisível do mercado. Por outro lado, o sociólogo Boaventura de Souza Santos, que também fala por uma nova concepção do direito, na sua crítica da razão indolente, vai vincular muito o direito moderno àquela exigência que havia do capitalismo de uma segurança jurídica, e por isso o direito submeteu-se a essa racionalidade. Agora, que seria necessário se criar um novo paradigma. E vai dizer que nesse direito do futuro, até nesse dilema que nós temos de construir um novo direito, há uma coisa interessante, quando ele vai dizer que todos os futuros seriam possíveis desde que contizem no mesmo futuro capitalista. O capitalismo se recria, se reinventa, quase como ele vai dizer, faz essa crítica também, essa repetição interminável da sociedade burguesa. E quando eu falo sociedade burguesa, eu não falo apenas com o aspecto negativo, também com aquilo que a burguesia nos trouxe de positivo. O nosso pensamento jurídico ainda é muito influenciado pelo pensamento de uma filosofia que veio vinculada à luta da burguesia para chegar ao poder. E Boaventura de Souza Santos vai propor essa mudança de paradigma, da regulação para a emancipação. Aquela ideia de dizer que nós devemos ser protagonistas, devemos ser sujeitos de direito, devemos lutar pela questão do empoderamento. Mas também não é simples assim a gente dizer como construir esse direito no dia a dia. Entre as reflexões que eu trago para ajudar a nossa compreensão, eu trago uma obra de Milton Santos, grande intelectual brasileiro, que publicou essa obra quando havia muito aquela discussão sobre globalização. E ele falava até uma globalização perversa, aquela globalização que era muito mais a imposição
de uma cultura hegemônica sobre outras culturas, e aí é quase uma imposição de um pensamento único, mas ele dizia, não, é possível que haja uma outra globalização. Não que seja essa imposição de um pensamento único, mas a tentativa de que haja uma consciência universal. E aí você pode até pensar globalmente e agir localmente. Então eu penso que as reflexões de Milton Santos ainda nos ajudam muito a pensar de como se construir esse novo direito nesse mundo globalizado, embora essa expressão globalização não esteja tanto na moda como esteve alguns anos atrás. Outra reflexão importante é como construir esse novo direito numa sociedade exageradamente consumista. Porque o consumo em si não é o problema. O problema grande é o exagero no consumo. E Jean Baudrillard faz essa análise na obra A Sociedade e o Consumo, que vai dizer que todas as sociedades, em todas as épocas, sempre consumiram, sempre desperdiçaram. E essa questão de consumir além do necessário. Até porque o ser humano muitas vezes pode pensar que quando vai consumir aquilo que não é do dia a dia, é quando ele está vivendo mesmo, não apenas existindo. Então mesmo uma pessoa mais pobre, mais carente, em determinados momentos da vida, vai querer consumir aquilo que não é somente o necessário do dia a dia. Igrejas fazem festas com fogos de artifício, alguém poderia até dizer, mas estão queimando dinheiro com fogos. Não, mas aquilo ali é também importante para a vida das pessoas. E a gente muitas vezes tem essa ideia do consumo quase como uma ideia também de bem-estar, de felicidade. O grande problema está no exagero, porque, a bem da verdade, o consumo e o direito do consumidor são coisas importantes. Muitas vezes até se tem acesso a determinados bens materiais e imateriais como consumidor, não é? Nessa visão mesmo consumerista, diferente da visão consumista, o consumir por consumir. E aí é onde está o problema. Como nós vamos fazer um consumo que seja, que respeite a ecologia, que seja um consumo responsável, que não seja aquele consumo que vá destruir o nosso planeta. Nesse novo direito a ser construído, será possível nós falarmos numa era dos direitos mais do que numa era da tecnologia, numa era do conhecimento? Norberto Bobbio, nessa obra A Era dos Direitos, que é uma coletânea de vários ensaios, vai nos alertar que uma coisa é a gente ficar discutindo, falando, justificando os direitos humanos, e outra é lutar para garantir a proteção efetiva. Por isso que ele vai dizer que, com relação a essa garantia, a essa luta, nós estamos atrasados. É preciso a gente não ser indolente, é preciso que a gente, mais do que ficar discutindo quais são as fundamentações para os direitos humanos, se os direitos humanos são do Ocidente, ou são do Oriente, ou são uma questão cultural, uma questão que possa ser universalizada, mais do que tudo isso, seria importante todos nós, juristas, não juristas, os vários segmentos da sociedade, compreenderem que a luta é importante para a melhoria da nossa humanidade. E aí nós poderíamos, quem sabe, construir aquela ideia de um direito cosmopolita, talvez até da paz perpétua na visão kantiana, que já vem também lá da visão do profeta Isaías. Como disse anteriormente, Norberto Bobbio nos alerta para não ficar apenas na discussão sobre se os direitos humanos são invenção ou não do Ocidente e lutarmos todos pela observância destes direitos humanos. Nesta obra, que é também uma coletânea organizada por César Augusto Baldi, Eberhard vai também chamar a atenção para o seguinte: mesmo que alguns imaginem
os direitos humanos como sendo uma invenção ocidental, é preciso entender que o respeito pela vida humana, esse ideal de fraternidade, não podem ser reduzidos apenas a essa invenção. Até porque qualquer invenção, seja ocidental ou não seja ocidental, para ela tentar se universalizar, não como imposição cultural, mas qualquer invenção ela tem que nascer num determinado local, num determinado ponto geográfico. E aí, quem sabe, depois se tornar uma ideia, uma concepção universalizável. Daí, Eberhard vai chamar a atenção para nos dizer que todas essas questões de direitos humanos tocam em algo que vai muito mais além do que apenas um simples aspecto cultural, porque são portadores de algo bem maior, que ele vai dizer com raízes cravadas nas profundezas da experiência humana. E o que são realmente esses direitos humanos? Trago aqui algumas ideias do meu livro Lazer, Direitos Humanos e Cidadania, que é um tema que eu tenho trabalhado também em alguns vídeos publicados aqui no canal. E nesta oportunidade eu apenas destaco dois conceitos básicos de direitos humanos. Um como aquele conjunto de princípios e de normas voltadas para o reconhecimento da dignidade inerente a todas as pessoas. Aquela ideia que alguém diz que para ter, basta ser. Se ter o direito independentemente de nacionalidade, independentemente de idade, independentemente de condição social. Seria realmente um direito que seria assegurado a todos. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que para se garantir esses direitos é preciso muita luta. E Joaquim Herrera Flores, quando fala na reinvenção dos direitos humanos, diz que esses direitos são sempre resultados provisórios de lutas sociais pela dignidade. Provisórios porque tem sempre mais conquistas a serem feitas pela luta de determinados segmentos, como as mulheres, como os socialmente vulneráveis, que no passado tinham bem menos direitos do que tem hoje, mas ainda tem que lutar para novas conquistas. Então, esses direitos humanos vão sendo fruto dessas lutas e sempre esses resultados provisórios dessas lutas. E como construir esse novo direito no nosso país? Um país que vive um capitalismo periférico. E aí eu trago algumas ideias. Primeiro, dessa constatação que nós vivemos uma crise ou até um esgotamento do modelo jurídico liberal individualista. E Michel Miaille, um autor francês, vai dizer que aquele direito racional da Revolução Francesa era o direito, antes de tudo, do homem egoísta, da sociedade burguesa fechada sobre os seus interesses. Mas esquecia os homens concretos, e limitava-se a proclamar princípios que não tinham e nem têm, exceto para a burguesia, qualquer espécie de realidade. Mas eu sempre insisto, mas como nós vamos construir esse direito novo? E Antônio Carlos Volkmann vai analisar essa questão do nosso capitalismo periférico, ainda de muita dependência e submissão e controle das estruturas econômicas e político-culturais aos interesses das transnacionais e economias dos centros hegemônicos. Daí ele vai falar nessa necessidade de uma nova cultura jurídica a partir de movimentos sociais em que há essa postura reivindicatória, contestatória, participativa, e que nós teríamos aí novas fontes para a construção de normas jurídicas formando um novo direito. O que não é algo tão simples. O professor Marcelo Neves, que esteve inclusive aqui na nossa cidade, no Congresso Jurídico, e eu tive a honra de participar do painel junto com o professor Marcelo Neves, escreveu também um texto bastante conhecido, onde faz um contraponto a essa ideia de pluralismo jurídico do professor Volkmann e a miscelânea social. E é um texto que nós devemos também refletir, que pode nos ajudar na compreensão e como é que nós devemos nos portar para tentar construir essa nova cultura jurídica
no nosso país. Todas essas discussões me fazem lembrar o livro de Luiz Alberto Vará, da Ciência Jurídica entre Dois Amores, que ele faz baseado na obra de Jorge Amado, Dona Flor e Seus Dois Maridos. Um livro muito interessante. E entre as coisas que ele vai dizer nessa obra, vai dizer que na construção da nossa ciência, do nosso direito, nós vemos pessoas cheias de ideias fixas, castradoras, que convertem-se em mortos. São pessoas que não mudam, passam a vida toda dizendo a mesma coisa. Ele até vai fazer a comparação entre aqueles dois maridos de Dona Flor. E o Vadinho, o marido que morreu e depois aparece o seu espírito, na verdade ele é mais vivo do que o outro que está vivo, que é como tivesse morto dentro da roupa, né? Muito cheio de burocracia, muito cheio de regra, excessivamente burocrático. E aí é preciso arejar esse direito. Agora, no caso de Dona Flor, a gente também pode fazer a leitura de que para que ela seja feliz, ela precisa dos dois maridos. De um lado, aquele mais certinho, mais regrado, que é com que ela casou depois da morte do Vadinho. Então, o direito também precisaria dessa parte formal, dessa organização e até de uma certa burocracia, mas, por outro, não pode ficar apenas nas formalidades. É preciso arejar, é preciso mudar, é preciso ser criativo. E concluo com o mesmo Luiz Alberto Vará, falando sobre o direito e o amor, que pode parecer algo piegas, mas que eu não considero nada piegas. Já dizia o poeta, até brincando, que todas as cartas de amor são ridículas, mas que é mais ridículo ainda é quem nunca escreveu uma carta de amor. Então nós escrevemos uma carta de amor para o direito. É possível pensar o direito nessa perspectiva de sair de si mesmo e ir ao encontro do outro, se comunicar com o outro. E essa comunicação é uma forma de amar. E o trabalho em prol do outro é uma forma de amar. E o Luiz Alberto Vará vai destacar esse pensamento ecológico, que seria muito importante nessa construção de um novo direito, e o amor como um ponto de vista para a constituição não alienada dos objetos de uma cultura. E como ele lembra muito bem, o compromisso que nós temos como professores é com amor e não com as verdades. Daí nós precisamos aprender esse sentido cósmico do amor como ato constituinte da condição humana para podermos realmente construir esse novo direito que queremos. Para nos ajudar na reflexão sobre o direito na pós-modernidade, procure ajuda em pensadores de diferentes ideologias. Não para ficar tudo junto e misturado. Você mesmo ou você mesma pode pensar em outros autores que eu nem conheça e que podem iluminar esta reflexão. Como eu disse antes, nossa disciplina é uma coxa de retalhos e o mundo pós-moderno uma grande polifonia. Por isso, fazendo analogia ao dizer de Otávio Paz, talvez um dos caminhos na busca de sentidos para o direito hoje esteja na redescoberta do mundo jurídico, na dispersão de seus fragmentos em constante rotação. Longe de mim a pretensão de ter respostas prontas nessa busca. Mas, como disse Luiz Alberto Vará, o compromisso do professor não é com as verdades, pois eles não as detêm, mas com o amor que não lhe falta e espero que nunca me falte. Nesse compromisso vai o desejo que sejamos produtores de amor e de sentido. Até a próxima.